Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada. Irmãos, bem-vindos a mais esse dia de liturgia diária, mais esse dia de meditação da palavra. Hoje é de Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. Meditando também a vida de São José Pignatelli, um sacerdote, um grande santo. Hoje que é terça, dia 14 de novembro, desejo a você a paz, a alegria, tudo de bom para ti e sua família. Vamos meditar que se nós imitarmos a humildade da Virgem Maria, vamos viver em paz, evitar estresse. Então, silencie tua alma, teu coração, preste atenção nessa palavra. Daquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, glorificado seja Deus por essa palavra que nos ensina, Jesus Cristo, o grande mestre, sábio, nosso Senhor que tem a inteligência. Ele faz perguntas para nós raciocinarmos, e muitas vezes nós damos as respostas para as nossas dúvidas. O nosso cérebro ele possui um mecanismo que ele mesmo vai encontrando as respostas para as nossas dúvidas quando nós investigamos nossas ações. E quando nós colocamos nossas ações perante a palavra de Deus, nós podemos fazer essa comparação. Verificar se realmente estamos imitando a humildade de Maria. Será que estamos exigindo coisas de Deus? Porque nós vamos à missa aos domingos, por exemplo? Como Jesus falou, é só o nosso dever. Irmãos, a primeira leitura de Sabedoria, capítulo 2. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimenta então os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida no meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Então vejam, quem é humilde, quem aceita as ordens de Deus, quem segue a Deus, estão em paz. Para os olhos dos outros, como veem problemas na vida dos justos, pensam que estão atormentados. Não estão atormentados, estão em sofrimento, em dificuldades, carregam uma cruz. Mas continuam com a fé em Deus, estão em paz, consciência tranquila. Coisa que os injustos não terão depois do julgamento, não terão paz. E vejam, Deus nos fez a imagem da sua própria natureza, para a imortalidade. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então vejam, Satanás, que era Lúcifer, que foi bem criado por Deus, cheio de luz, tinha o seu cargo, a sua missão no céu, estava tudo perfeito para ele, quis mais. Achava que Deus deveria lhe dar mais, teve inveja de Deus, queria mais. Quando o ser humano quer cada vez mais, não tem paz, é atormentado como o espírito maligno. Não devemos exigir nada de Deus. O que Deus nos deu é para o nosso bem, é para o nosso sustento. Quando nós precisamos de algo, Ele já sabe. Então nós rezamos, buscamos e vai ser dada na hora certa. Se for a vontade de Deus, o melhor para nós. Enquanto nós não recebemos, não é o melhor para nós ainda. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveraram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Então, quem segue a Deus vai ter a recompensa com certeza. Aqueles que não foram orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos, está escrito na carta de Tiago. Salmo responsorial
Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Vejam, o Senhor pousa o seu olhar sobre os justos, está atento ao seu chamado. Ou seja, na oração, sempre está atento. Mas contra os maus, volta a face, para apagar a sua lembrança. Tem que apagar a lembrança para não deixar maus exemplos às pessoas. Deixar claro que existe o julgamento. Deus, por mais que seja amor misericordioso, mas é justo também. Então, bendizer o Senhor Deus o tempo todo, pela paz que Ele nos dá. Quando nós somos humildes e não fazemos exigências e não vivemos de expectativas, fizemos uma obra boa e queremos a recompensa humana, que Deus nos dê a recompensa imediata, e não, Ele oferece, Ele promete uma felicidade eterna, perfeita, no céu. Aqui não, aqui Ele promete que haverá tribulações. Então temos que ser humildes a citar isto. E São José Pignatelli, um grande santo, nasceu em Saragoça em 1737, de uma família nobre, em Nápoles. Perdeu a mãe aos 5 anos. Morando com uma irmã, recebeu educação católica. Aos 12 anos voltou para a Espanha, entrou na Companhia de Jesus com seu irmão, fez o noviciado, junto com os jesuítas. Em 1762, ordenado sacerdote. Estava ensinando letras. E tinha muitos frutos no seu ministério apostólico. Em 1767, teve uma perseguição contra a Companhia de Jesus. Os jesuítas foram expulsos nos países onde estavam. Então, França, Reino das Duas Sicílias, Ducados de Parma e Piacenza, Malta e de Portugal. Foram expulsos também, finalmente, da Espanha por Rei Carlos II. Ele foi nomeado provincial de todos estes exilados. Porém, pouco depois, a Companhia de Jesus foi dissolvida por Clemente XIV, em 1773. Ele foi muito obediente à Sé Apostólica, mas continuava tendo amor à Companhia de Jesus. Então ele obedeceu, isso por quase 25 anos, sem exercer o ministério dele. Continuou nos estudos, construiu uma biblioteca, é uma biblioteca de grande valor. Com licença do Papa Pio VI, foi concedida uma casa para os noviços no Ducado de Parma. Ele foi reitor. Em 1804, Pio VII restaurou a Companhia de Jesus no Reino de Nápoles. E ele foi o provincial. O exército francês apareceu e dispersou de novo o grupo dos jesuítas. Então, muita perseguição. Em 1806, foi para Roma, foi bem recebido pelo Sumo Pontífice. Os franceses que estavam em Roma estavam tolerando ele. E, em silêncio, o padre foi restaurando a companhia. Em 1814, o Papa Beneditino Pio VII aceitou de volta a Companhia de Jesus, restaurou. Ele faleceu em 1811, com 74 anos. Foi beatificado por Pio XI, em 1933, e chamou ele de o principal anel da cadeia entre a companhia que existir e a companhia que existir, o restaurador dos jesuítas. Então, um grande santo. Vejam, humilde, simples. Imaginem se, com tantas perseguições e obras, ele começasse a exigir de Deus. Eu exijo mais recompensa, eu exijo que, pelo meu sacrifício, a companhia dos jesuítas ela seja restaurada imediatamente. Então, a pessoa vive estressada. A pessoa que vive estressada não consegue viver sua santidade. Então, começa a falar palavrões, começa a gritar com os outros, trata mal. Tem um desequilíbrio emocional aí. As expectativas é uma das coisas mais perigosas para o ser humano. Então tem aquela grande expectativa do casamento. O casamento vai ser perfeito, porque viveu corretamente a castidade, foi para a missa todos os domingos e vai começar a perceber que filho desobedece, fica doente, o cônjuge não é perfeito,
assim como você mesmo não é perfeito, ninguém é perfeito, então vai sofrer. Então temos que ter cuidado com a nossa expectativa e a realidade, viver a realidade. A nossa expectativa tem que colocar nas mãos de Deus para deixar Ele trabalhar. Porque se nós colocamos a nossa expectativa acima da vontade de Deus e como prioridade para sermos felizes, vamos nos frustrar e traz revolta. Então começam as reclamações. Ser como Maria. Nossa Senhora não exigiu nada. Eva exigiu, diferente de Maria. Tinha todas as árvores à disposição. Era só não comer uma. Ela exigiu comer aquela. Deus falou, só não come esta. Ela comeu. Exigiu. É a busca por mais. O livro de Eclesiastes fala disso. O olho humano não farta de ver. O ouvido não farta de ouvir. Então sempre queremos mais. Como podemos frear a carne? Parar de exigir tanto, exigir os prazeres da vida, exigir as bênçãos de Deus, as graças. Jejum ajuda muito, mas principalmente a humildade. A humildade aceita aquilo que Deus deu. Deus não nos deve nada. E se Ele nos mandou para a missão é por misericórdia dEle, quer nos ensinar algo. Porque Ele não precisa, poderia fazer sozinho. Sejamos mais humildes. Não exijamos as coisas de Deus. Agradeçamos aquilo que nós temos. Como o Salmo, bendirei ao Senhor Deus o tempo todo. Bendigamos a Deus como Nossa Senhora. Sempre fazia o seu louvor a Deus sem exigir nada. Quem exige não é feliz. Vive frustrado. O humilde não exige, por isso que ele é mais feliz. Sempre feliz com o que tem. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada.